Deixa eu ver. Salve, turma! Quem fala com vocês aqui é o Renzo. Estou aqui com o nosso amigo e colaborador, o Wellington Carvalho. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o segundo governo Vargas, né? Já tem um pessoal aqui, já tinha chegado, né? Colocou aqui um comentário no Contraponto Algoritmo, não sei o quê, virou membro do canal. Muito obrigado, né? Enfim, pela colaboração. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, enfim, e compartilhar essa live aí, né? Quem vai assistir depois, deixem um like também, compartilhe. E é isso aí, um grande abraço. Vou passar a palavra aqui pro Wellington, para que ele possa aí, enfim, se apresentar, falar um pouco, e aí a gente inicia essa live. Bom, boa noite, primeiramente para o Renzo aqui, né? Fazia tempo que a gente não fazia uma live aqui junto, fazia tempo que eu estava sumido, né? De live. Então, boa noite para o pessoal que está acompanhando aí. E vamos lá, né? Fazer mais um programa aqui interessante. A gente vai analisar o segundo governo Vargas, aí vai falar de eleição, vai falar das criações que teve durante esse governo. O Renzo vai trazer aí alguns discursos, né, de um livro que ele tem. E a gente vai expor aí algumas coisas, né? Porque tem muita coisa sobre o Vargas que a gente ainda não sabe, né? Então é sempre bom, assim, trocar essa ideia, porque a gente vai aprendendo muita coisa também junto. Todo mundo junto aqui, né? É isso. Exatamente. E preliminarmente, uma coisa interessante que esse segundo governo do Vargas, né, que vai ali dos anos de 1951 a 54, foi assim a única vez, acredito que na história do Brasil, ali depois ali do Kubitschek, né, esse governo do Vargas e depois o Kubitschek, em que um sistema democrático, dentro de um sistema democrático, um líder, né, exercendo sua função no executivo, um líder nacional, ele conseguiu criar tantos projetos com uma fluidez, uma dinâmica e uma volatilidade assim impressionante, né? Você vê que o Getúlio Vargas, em 3 anos e pouco de governo, ele entregou muita coisa, né? Entregou bastante coisa. Um exemplo, um principal, vamos citar aqui, eu vou pegar aqui o livro, que é um livro muito bom, que é um livro sobre os discursos do Getúlio Vargas, né? A gente vai trazer esse livro aqui, dá para a gente abordar bastante coisa aí nesse livro, vou trazer daqui a pouco. E veja, em 3 anos e pouco, o Getúlio Vargas entregou muita coisa. Um exemplo, Petrobras. A Petrobras foi entregue nesse segundo governo dele, né? Sem contar outros projetos que também vieram, né? Vários aí, que a gente vai comentar. Então, assim, foi uma das poucas vezes que a gente viu dentro de um sistema democrático, com oposição, com aquela coisa toda, com liberdade e afins, enfim, essa coisa toda que a gente está cansado de tanto bater como pauta aí nos dias de hoje, o Vargas conseguiu aí uma série de manobras, ele conseguiu desenvolver o país, né? Assim como depois o próprio Kubitschek faria posteriormente. Então, assim, foi as duas realmente únicas vezes que você teve assim projetos robustos saindo ali dessas lideranças, né? Enfim, antes de passar a palavra para o Wellington, a gente fala aqui primeiro do contexto da época, né? Que era um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, né? Para quem não sabe, um contexto ali que o Vargas ele estava numa situação que ele tinha sofrido um golpe no Estado Novo, né? Em 45, ele sofre um golpe daquela ala que, enfim, aquela ala que tinha vínculos com o Departamento de Estado americano, é uma grande verdade isso. Você pega qualquer historiografia aí básica sobre isso, isso é documentado, né? O pessoal ali do Eduardo Gomes, aquele pessoal ali que era bem antivarguista, e ele sofre esse golpe em 45, né? E fica afastado, né? Um tempo da política, com cargos inclusive menores e tudo mais. Ele consegue ali, se eu não me engano, um cargo de deputado. Enfim, eu não lembro exatamente agora. Enfim, durante esse contexto ele consegue retornar como a partir daquela questão, daquele contexto ali do populismo daquela época, que era muito forte, o verdadeiro populismo, né? Não essas baboseiras que a gente vê aí, o cara pega essa categoria de populismo e sai classificando todo mundo que ele não gosta como populistas e tal, que é uma coisa assim completamente maluca,
Mas é aquele populismo do pós-guerra, sabe? Aquele populismo ali que você tem um Konrad Adenauer da vida, você tem um De Gaulle, aí você tem um Vargas aqui, sabe? Que eram aquelas lideranças de massa e que tinham uma personalidade muito forte e que dentro de um sistema democrático eles conseguiam, né, enfim, ter ali uma ênfase muito forte nos seus governos. Então era esse tipo de populismo, né, que a gente está falando aqui. E ele volta com a questão do queremismo e tal, queremos Getúlio, com uma coligação do PTB, que é aquele partido que a gente sabe que o Vargas ele era muito articulado, ele cria dois partidos, ele cria o Partido Social Democrata, né, para justamente criar ali uma divergência, uma falsa divergência, ou seja, um partido de direita e um partido de centro-esquerda, justamente para tentar dominar o cenário político depois do Estado Novo, né? Pouca gente sabe disso. O pessoal acha que o Partido Social Democrata surgiu do nada. Foi o Getúlio Vargas que criou esse partido também. Ou seja, ele criou os dois, ele criou o PTB e o Partido Social Democrata. Então, Só uma coisa. pode falar, pode falar. É, era meio que assim, né? Ele criou o PSD para as Isso, classes médias urbanas isso, votarem no PSD e o PTB era para o eleitor dele de base ali, né? O sindicalista, o base cara que é sindical. operário, né? Das cidades médias, assim, do interior e tudo Isso, mais, e da o cara sindicalizado mesmo, o operário, né? Votar no PTB e o isso. cara que é da classe média votar no PSD. Então, assim, de todos os lados ele conseguia apoio. Então ele foi muito esperto Exatamente. nisso aí, né? Exatamente. Essa foi uma grande estratégia dele ali do Estado Novo. Que o pessoal só vincula ele ao queremismo e ao PTB. Mas você tem que analisar a conjuntura da coisa. Ele articulou exatamente essa ideia. Olha, vou aqui, a gente vai. Eu sofri o golpe, mas nesse processo aqui a gente já vai. Antes dele, inclusive, tomar esse golpe em 45, ele já vai articulando a criação do próprio PTB, a criação desse partido, o Partido Social Democrata da época, né? Que era um partido centro-direita. E o PTB foi organizado ali pelo Marcondes Filho, que foi ministro do Trabalho do Getúlio, né? Enfim, isso é bem interessante. E nesse contexto eleitoral, né, o Getúlio ele consegue ali voltar ao poder com uma coligação que ele vai fazer, né, junto com o Adhemar de Barros, do partido que na época era o Partido Social Progressista, o PSP, que era um partido que era forte em São Paulo, né? Competia ali com o DN e tal. Era um partido forte lá em São Paulo. E aí o Vargas, ele numa articulação de base sindical, né? Que é o PTB e vinculado às classes trabalhadoras, junto com o Partido Social Progressista, que tinha ali as classes médias, você tinha ali pequeno produtor e tal, e alguns empresários, junto com Adhemar de Barros, ele consegue criar uma coligação que vai impulsionar a volta dele ao poder enfim, na eleição presidencial de 1950, onde o Vargas vai ter mais ou menos 4 milhões de votos, alguns números aí indicam 3 milhões e 800, e o candidato da UDN, que era o Eduardo Gomes, e agora junto com o partido que o próprio Vargas criou, que o traiu, se alinha com o Eduardo Gomes lá, o Partido Social Democrata, contra o Vargas. Olha como é que a política brasileira é uma coisa de maluco, né? Muitas vezes você não tem controle sobre a situação. E o Vargas realmente ele viu que ele não tinha controle sobre o partido, ele falou: não tem jeito, aqui eu vou ter que dar um jeito de criar uma nova coligação para poder me lançar politicamente. Lembrando que nessa época você tinha ali, essa eleição ela vai acontecer bem ali naquele período do governo do Dutra, né? Que foi um governo assim que deixou alguns problemas de questões de inflação e tal, né? Ele tomou medidas ali bem liberais no quesito econômico e tal, né? Não, obviamente que nada se compara ao que a gente vê hoje aqui, juros no teto, privatização de tudo, mas assim, foi uma política liberal, bem liberal da parte do Dutra, e você tinha essa questão da inflação, redução de salários e tal, aquela coisa toda, o arroxo salarial. E o Getúlio Vargas ele volta dentro desse contexto justamente com essa questão de, olha, eu vou fazer muito pelos trabalhadores e tal, né? Se eu conseguir chegar ao poder, eu vou melhorar muito essa questão, né? Então, esse era um dos pontos enfim, o Getúlio Vargas batia muito. Não sei se o Wellington quer falar aí, para a gente prosseguir.
É muito interessante, assim, tu falou do governo Dutra, né, agora, ele teve o plano SALT, né, que assim, embora ele Sim, tivesse tido algumas medidas liberais na economia, assim como o Café Filho teve, depois que o Vargas se suicidou, o Eurico Gaspar Dutra, ele tinha, assim, uma veia meio desenvolvimentista também, sabe? Esse plano SALT sim. aí era um exemplo disso, ele queria É, investir justamente em saúde, alimentação, é verdade, é verdade. transporte, né, tudo mais. Só que esse plano dele não foi apoiado assim no Congresso, né, pela maioria. Sim, Então, tiveram algumas pedras no sapato assim que impediram que ele tivesse um governo mais exitoso no que ele queria fazer, né? sim, é Ele verdade. teve também aquela questão, né, Renzo, de se aproximar dos Estados Unidos e tudo mais Dos assim, Estados Unidos, exato. o que foi uma quebra assim de uma tradição que o Brasil vinha seguindo. O Brasil tinha se aproximado dos americanos ali durante a Segunda Guerra, só que era uma aproximação estratégica. A gente exigiu coisas. Só que com Sim, esse aproximamento do Dutra, foi uma coisa realmente já contexto ali de Guerra Fria, né? Então tinha todo já esse campo aí dos americanos terem influência na nossa política aqui interna, né? Então, com o Dutra, isso ficou bem visível. Só que dá para a gente perceber que ele tinha também alguns planos interessantes, né? Como esse plano SALT aí, que é o mais famoso do governo dele. Assim. Você, na escola, quando você estuda sobre os governos assim, sempre mostra sobre esse plano, né? Já sobre o Vargas, cara, tu falou aí da aliança dele com o Adhemar de Barros, foi uma aliança interessante, sabe? Porque se você pegar para analisar o mapa eleitoral de 50, o Vargas ele teve uma votação enorme em São Paulo. O Vargas ele teve mais votos em São Paulo do que em alguns estados aqui do Nordeste, sabe? exato. Do que até no Rio Grande do Sul, se eu não estiver errado. Você pegar o mapa eleitoral, você vai ver. O vermelho mais escuro ali, o quanto que está em São Paulo, sabe? Parece que teve mais de 75% dos votos. Isso por conta da aliança com o Adhemar de Barros, né? Então você vê que o Vargas ele tinha um jogo de cintura do caramba, né? Porque o Adhemar de Barros, em 1930, foi interventor, né? Por indicação do próprio Vargas, parece. Uhum. Mas parece que antes do Adhemar de Barros foi um pernambucano que foi interventor em São Paulo, se eu não estiver errado. Mas o Adhemar de Barros já era um pouco próximo do Vargas ali, naquele contexto pós-Revolução de 30. Aí Sim, nos anos 50 tem essa aliança, né? O PSP era muito forte em São Paulo. Então, para o Vargas ter todo esse apoio que ele teve em São Paulo, ele pensou bem, ele fez uma aliança com o PSP do Adhemar de Barros, que a negociação, inclusive, dizem alguns escritores, né, que seria de que o Vargas governaria até acabar o mandato dele em 55, né, se não estiver errado, que era 5 anos de mandato, sim. e depois o Adhemar de Barros é que seria candidato a presidente, com o apoio do Vargas, né? E ganharia Só que fácil. aí, Ganharia fácil. isso. Só que aí teve toda essa pressão da UDN, das oposições de alguns setores da Marinha, da Aeronáutica, né? E aí o Vargas se suicidou, aí moiou o plano do Adhemar de Barros, né? Mas você Exatamente. vê que era realmente uma aliança assim, muito interessante. Essa eleição de 1950 mostra isso, cara, que muita gente vê no Vargas assim uma figura, porra, muito sectário, não sei o que, não, mas o Vargas era um cara muito pragmático, pô. Se Bastante. você pegar a Petrobras, foi criada em 1953, né? Se Uhum. você olhar a lista de presidentes da Petrobras, o primeiro presidente era um cara da UDN, porque Sim, até dentro da UDN você tinha alguns caras dentro da UDN que eram a favor daquela campanha lá de nacionalização do petróleo, que sim, inclusive presidentes da República Velha participaram dessa campanha, né? A campanha nacional sim. pelo petróleo. A UDN boicotou assim, a figura de Carlos Lacerda e vários outros membros, mas tinham alguns membros da UDN que apoiavam, né, isso daí. Você tinha uma ala na UDN que era a Bossa Nova, né, se não estiver enganado, que era justamente essa ala da UDN que tinha um flerte assim, a mais com o nacionalismo. Mas é uma eleição muito interessante de você estudar. Né? Exatamente. E você tem ali a criação da Petrobras, né? Juntando muitos setores políticos para apoiar isso. Então, a eleição de 50 foi assim o auge do populismo, né, cara? Que mesmo com o suicídio do Vargas, eu acho que só aumentou mais ainda. Que você tem o JK,
Depois você tem o Jânio Quadros, que também é populista, só que era assim, um cara mais conservador, mas era populista. Né? Você tem o João Goulart, que assume quando o Jânio Quadros renuncia, mas é extremamente popular. Se você vê pesquisas de hoje em dia da época, o João Sim, Goulart seria reeleito fácil, né, se houvesse ele era, reeleição na época. isso é verdade. Ele era bastante forte mesmo na questão eleitoral. Impressionante isso. E, Realmente. e todas essas criações aí que o Vargas fez durante o segundo governo dele, essas alianças também que ele fez durante as eleições, pavimentaram um caminho enorme, cara, porque você pensa, foram assim 11 anos, 10 anos assim, seguidos que o JK foi eleito nesse mesmo clima de Vargas voltou, sabe? Só que ele tinha se suicidado, mas ele usava as imagens do Vargas na campanha dele, o JK, né? E Exato. você vê a influência, né, que o Vargas realmente teve. Agora a gente pode falar mais das criações dele, antes mesmo de tu falar a respeito dos discursos aí. Passa a Sim, palavra para sim. tu agora para tu continuar e a gente vai falando de algumas criações dele, além da Petrobras, e a gente passa para a parte do discurso aí. Beleza. Você falou do Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros ele foi interventor em 38 a 41. O Adhemar de Barros ele era de família dos Quatrocentões lá em São Paulo, né? Acho que São Miguel, um lugar desse, em São Paulo. Ele chegou a ser governador também depois, nos anos 40, 47, 40, de 47 a 52, se eu não me engano. Ele foi duas vezes governador, foi interventor, ou seja, era uma pessoa ali que o Vargas, ele é uma pessoa muito forte em São Paulo e o Vargas ele sabia disso, né? Então, era um cara ali que ele poderia contar, né? Um desses quatrocentões de São Paulo aí que, enfim, que é uma pessoa ali para você ver, né? Esses mesmos quatrocentões tinham entrado em conflito com o Vargas lá nos anos 30. Agora o Vargas se articula para poder obter o apoio desse pessoal. Você vê como é que é. E tem uns idiotas aí que ficam, ai, Vargas, fica criticando o Vargas. E se coloca como um quatrocentão, sei lá, descendente quatrocentão, não sei que porra é. E o Vargas fez uma aliança com os caras, pô, nos anos 50, para justamente conseguir pegar o eleitorado de São Paulo e o pessoal ali dos empresários de São Paulo. Antes da gente partir para a questão das criações, a gente tem que falar do governo dele, a composição, né? Você pega a composição desse governo dele. Você falou, teve gente ali da UDN que foi presidente da Petrobras. Mas a composição do governo do Vargas teve gente da UDN, cara. Teve muita gente, teve gente da UDN, teve gente aí. Por exemplo, o Góes Monteiro, ele volta nas Forças Armadas, o Estado-Maior, ele volta nesse segundo governo dele para comandar o Estado-Maior. O João Neves de Fontoura, grande ministro das Relações Exteriores do Brasil, um dos grandes aí. O João Neves de Fontoura volta para ser ministro dele das Relações Exteriores. E nesse interim que o João Neves de Fontoura, inclusive, consegue ali aquele acordo militar com os Estados Unidos, de 52, que naquele contexto fazia algum sentido, né? Naquele contexto da Guerra Fria ali, enfim, os Estados Unidos iam dar algum apoio ali, enfim, apoio financeiro, apoio técnico para o Brasil. Beleza, você pode criticar esse acordo depois que o Geisel ele rasga, porque ali realmente está dentro de um outro contexto, né? Dele poder se articular para poder romper com o acordo. Mas naquele contexto do Vargas fazia sentido. Lembrando que o Vargas tinha planos ali de investimentos aqui de pesquisa e desenvolvimento da energia nuclear, né? Enfim, o próprio Estados Unidos o Vargas tentou barganhar com os Estados Unidos de uma forma na criação de uma Petrobras da vida, enfim, para conseguir a Petrobras a partir dos empréstimos do Exim Bank, que eram aqueles bancos na época, os Estados Unidos precisavam dos minérios brasileiros, né? Então Vargas foi lá e se articulou para poder disponibilizar esses minérios, mas sem abrir instantaneamente ou sem revogar a lei de proteção desses minérios. Ele não fez isso. Ele não era burro de fazer um negócio desse. Ele não fez isso, mas ele vendeu os minérios em troca da Petrobras. Ou era uma coisa ou outra. Vendeu os minérios lá, aqueles minérios que eram bons, principalmente urânio, para os americanos, em troca da Petrobras,
que foi assim um grande feito da parte dele, mas sem fazer nenhum tipo de loucura, como a gente vê muitas vezes hoje aí, né? Então, assim, voltando à questão da composição do governo dele, você tem um Góes Monteiro, Estado-Maior, volta, tinha participado da Revolução de 30. Você tem João Neves de Fontoura, ministro das Relações Exteriores. O Oswaldo Aranha, que torna-se ministro da Economia do Vargas. Antes, era o Horácio Laffer. Horácio Laffer, por exemplo, ele era um cara, se eu não me engano, da direita, né? O Horácio Laffer, ele era ali, naquela época, ele era ele era um cara ligado a centros direitas ali, né? Ele não era um trabalhista, digamos assim, né? Horácio Laffer. E, enfim, ele vem ser ministro da Economia. O Juracy Magalhães, ele chega a ser o primeiro presidente da Petrobras, né? O Juracy Magalhães. Se eu não me engano, o Juracy Magalhães, enfim, ele era o cara da UDN, pô, que você falou. Era o Juracy Magalhães. Ele foi o primeiro presidente. Ele O mesmo, Juracy ele Magalhães. mesmo. É ele que era o cara da UDN, que o Getúlio Vargas bota lá. Então você tem o Juracy Magalhães, enfim. Essa composição desse governo dele, você vê que é uma coisa realmente onde ele foi dando ali ministérios, né? Vários desses ministérios. Por exemplo, você teve um sujeito aqui na Bahia, que é o Edgar Santos, foi ministro da Educação do Vargas. Ele era um cara ligado a centros-direitas também, ele era um cara ali ligado às UDNs da vida. Foi o cara que criou aqui a Universidade da Bahia, Federal e tal, curso de medicina. Vários desses cursos aí foi o Edgar Santos, que é um dos grandes educadores aqui da história do Brasil. Ele criou, por exemplo, e aqui a gente já vai entrar na questão das criações. Já estava eu estava aqui falando da composição, já estava querendo ir para as criações, mas enfim, vamos aqui, vou passar a palavra para você poder comentar dessa composição aí, né? Enfim, que foi interessante, Sim, interessante. muito interessante. Aí a gente vê uma coisa, né, Renzo, que na eleição e depois para governar, a gente vê como que essa questão das alianças que você faz, o problema não é você fazer as alianças e com quem você faz, é qual é o propósito dessas alianças, né? Você quer chegar aonde com essas alianças, né? Exato, Porque exato. hoje em dia eu vejo, né, até nesse meio assim, nosso meio trabalhista, tem muita gente que tem essa visão de que, pô, não dá para fazer aliança com ninguém, só Uhum, corrupto, não sei o quê. Bicho, a gente pensando pragmaticamente, a gente mora no Nordeste. O Lula é extremamente popular no Nordeste. Se a gente tem uma visão nacionalista, se a gente tem uma ideia de, sendo deputado federal, por exemplo, a gente levar as nossas pautas para lá, no nosso contexto regional, a gente vai ter que fazer uma aliança com o Lula para poder ganhar uma eleição. Assim exato. como o cara que mora em Santa Catarina, e ele tem essas mesmas visões que a gente tem, ele não vai ser louco de fazer uma aliança com o PT de Santa Catarina, porque ele vai perder a eleição. Ou ele fica no meio, ou ele se alia com o partido do atual governador de Santa Catarina, por exemplo, para ele tentar ter um apoio, uma capitalidade maior, porque se ele for tiver o 13 ali na campanha dele, ele não ganha. Então, assim, a gente tem que levar em consideração qual o objetivo que a gente tem com essas alianças, né? Inclusive, agora que tu falou aí do Laffer, pô, o cara era um banqueiro, né? Esse Sim, carinha aí. Inclusive, ele foi ministro da sim. Fazenda, né? Antes de ser ministro Sim. das Relações Exteriores. Ele era banqueiro, E exatamente. isso. Então, assim, olha quem a gente tem no Ministério da Fazenda. Cara, o Vargas era um gênio, né, cara? Puta que pariu. Olha que loucura que é isso aqui, cara. E É um com esse cara no sindicalista Ministério da aqui, Fazenda, é um sindicalista aqui, um banqueiro ali, sabe? É uma coisa de louco isso aí, cara. o empresário de São Paulo, que era um estado que tentou fazer ali tentou fazer uma revolução para derrubar o Vargas em 32. Então você vê a capacidade que o cara tem de articulação aí, nisso aí, né? Eu vou só Exato. te perguntar se tu está me ouvindo, porque eu fiz algumas anotações aqui para falar a Beleza. respeito das criações do Vargas, né? Especificamente falando de eletricidade e também eletrificação, né, do país e também das criações do Banco de Desenvolvimento que ele criou, né?
E também tem o tão polêmico, entre aspas, aumento do salário mínimo que o Jango deu quando era ministro do Trabalho, né? Que aí O acabou Jango, na acarretando uma demissão verdade, dele. o Jango, na verdade, ele se. É que assim, quem é o Ministério o ministro do Trabalho do Vargas era o Segadas Viana. O Segadas Viana era um cara ali ligado à direita também. Ele foi ministro do Trabalho do Vargas nesse primeiro governo dele, nesse segundo governo dele. Só que o Segadas Viana teve uma greve geral em 1952 ou 53, eu não lembro exatamente, em São Paulo. Foi feito pelos pessoal metalúrgico lá de São Paulo. Os comunistas. Os comunistas. Né? Eram os comunistas fazendo uma greve geral ali que levou 300 mil pessoas contra o Caramba. Vargas. E o Vargas defendendo o salário mínimo e tudo mais. E os caras foram lá e mesmo assim fizeram a greve. Aí esse Segadas Viana ele desceu o cacete nos caras. Botou a polícia na rua lá. Aí o Vargas, calma, peraí. Tirou o Segadas Viana e colocou o João Goulart. Aí o João Goulart vira o ministro do Trabalho do Vargas. É que o João Goulart era muito mais articulado que o Segadas Viana nesse sentido. Aí o João Goulart começa a fazer carreira aí. Ele vai começar a ganhar essa popularidade aí que ele vai ter nos anos posteriores aí, como ministro do Trabalho, principalmente a partir dessa articulação do aumento do salário mínimo e outras coisas que a gente vai falar aqui. Pode falar. Isso vale lembrar que o João Goulart ficou tão popular, bicho, não só por essa política aí, mas eu acho que isso aí foi um negócio que empurrou, assim, a carreira política dele lá para frente, porque ele foi vice do JK, foi vice do Jânio Quadros, tá ligado? Então, Exato. assim, meio que o brasileiro votava no Jânio Quadros, que era de direita, só que para vice, você pega o mapa eleitoral, o João Goulart ganhava em quase o Brasil inteiro, cara. Então, assim, para você Sim, ver a popularidade que o cara tinha, né? É uma coisa impressionante você analisar hoje em dia isso. Eu sim. acho que, por exemplo, se o Lula tivesse sido candidato a presidente e o Alckmin vice em uma eleição separada, eu acho que o Alckmin não ganharia para vice, não, hein? Ah, difícil, difícil. É difícil. Pois é. Tem Eu vou. uma coisa interessante aqui, que era a equipe, principalmente a equipe de economistas, os economistas de verdade, não o que a gente vê hoje aí. Economistas de verdade, você tinha, por exemplo, o Ignácio Rangel, o Rômulo Almeida, por exemplo, o Rômulo Almeida, enfim, que foram os caras ali que trabalharam na criação, por exemplo, da Petrobras, do BNDES. Eles eram os caras ali, os economistas por trás da criação de vários desses institutos. Né? Isso é interessante. Você teve Uhum. a criação, por exemplo, do ISEB, o ISEB, né, enfim, que era aquele Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, que reuniu, enfim, era um órgão vinculado ao MEC, inclusive, reuniu muita gente interessante, o Corbusier, Hélio Jaguaribe, Álvaro Vieira Pinto, inclusive que eu gosto muito desse autor. O Grande Hélio Hélio Jaguaribe Jaguaribe. também é muito bom, o Hélio Jaguaribe também é muito bom. Os dois. É o melhor dos dois mundos. O Hélio Jaguaribe é um cara de direita, você pode pegar muita coisa ali, um cara de centro-direita, que tem um livro Atualidade do Brasileira. É um livraço, um dos melhores livros que eu já li esse livro. Um livraço. Onde o Jaguaribe está discutindo ali no ISEB exatamente o que era debatido naquela época. Como que vamos promover a indução da industrialização do Brasil? Será que a gente precisa dos ditos capitais diretos, de investimentos diretos do exterior? Ou a gente pode fazer isso a partir de um desenvolvimentismo mesmo, a partir de uma política de Estado? E o Getúlio Vargas, muito genial da forma dele, equilíbrio. Equilíbrio. Vamos pegar o capital externo aqui, empréstimo do Exim Bank, vamos trazer técnico dos Estados Unidos, não sei de onde, vamos criar Petrobras. Você tinha investimento externo, você tinha um capital fictício, capital bancário, você tinha aqui um capital técnico também, especializado, os capitais fixos para poder montar a coisa toda, a planta e desenvolver a empresa. Então, assim, foi o melhor dos dois mundos. Então, tinha essa discussão, era uma discussão fantástica que tinha ali no ISEB, né? Você tinha, por exemplo, o sociólogo, o sociólogo negro, como é o nome dele? Guerreiro Ramos, Alberto Guerreiro Ramos. Muita gente boa ali nesse instituto o próprio Sérgio Buarque de Holanda, aquela economista Maria da Conceição, ela fez parte do ISEB também. Então ele conseguiu reunir uma galera muito boa ali, e que não era só ficar debatendo coisas etéreas, mas os caras entravam no governo, né? Entravam lá, participaram da SUMOC, enfim, que foi criada lá. Por exemplo,
eu vou entrar nisso, mas teve várias leis que o Vargas criou. Por exemplo, você teve a lei de 51, enfim, sobre crimes contra a economia popular, que foi criada, muito articulada por conta desses intelectuais que estavam ali próximos ao Vargas. Você teve, por exemplo, enfim, a questão do capital ali, do capital no estrangeiro, né? Então, tem um termo para isso, não sei se você lembra, como é que diz, não são os royalties, não, Remessa de lucros. remessa de lucros, exato, as remessas de lucros, né? O Vargas criou uma lei para beneficiar o Brasil nesse sentido. Enfim, lei de segurança nacional, a lei de segurança nacional, importantíssima, é criada em 53, lei de segurança nacional. Fora outras aí, né? A Sumó que surge aqui, o BNDES, participação desses caras aí, o Rômulo Almeida, o Ignácio Rangel, esses caras aí. Enfim, um negócio legal isso aí. Mas Lei de pode falar aí. Segurança Nacional, essa aí que tu falou que se existisse atualmente, todo mundo que defendesse o governo estrangeiro aí tava lascado, hein? Tava Ia lascado. fazer uns bons anos de cadeia. E engraçado que muita gente foi parar na cadeia. Caraca, velho, eu fico olhando assim. Eu gosto muito de ficar lendo biografias de intelectuais e pessoas que participaram, que viveram nessa época aí, e principalmente dicionários, enciclopédias. Aí quando eu vou ver o cara lá e, pô, esse cara aqui foi preso no governo Vargas, tá fazendo alguma coisa, tinha vínculo com os comunistas, por conta dessa lei de segurança nacional aí. O cara tá fazendo alguma merda lá, preso, detido. Era muito, Era muito era muito fácil o cara ser rígido, né? detido. Você Sim, prendia o cara, investigava, sabia sim, os porquês de que ele estava falando isso e aquilo, defendendo isso e aquilo, sim, via se o cara era financiado, né? Mas se tivesse sim, tudo limpo, o cara era liberado, pô. era Mas teve liberado. muita gente que se ferrou nessa onda aí, né? E Teve. realmente foi pego com a boca na botija. Bom, vamos falar um Exatamente. pouco de algumas criações do Vargas. Consegue me ouvir bem aí? Ainda? Tá, tudo bom. Pode ir falando aí, pode ir falando Bom, aí. então, eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, ele criou a Petrobras, né, que a gente já falou, só que teve Sim, várias outras criações, né? Hoje a gente chama de BNDES, só que esse banco que a gente chama de BNDES surgiu em 52, né, 1952, sim, quando o Vargas criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? sim, sim. E hoje acrescentaram um social, que era justamente para quê? Para financiar projetos de infraestrutura e Exato. indústria, que era fundamental para desenvolver, né, Fundamental. a nossas É o que a indústrias. China tem hoje. É o que a China tem hoje, uma cacetada de banco de desenvolvimento, E que é o diferente Brasil, dos cara, não bancos deveria ter só comerciais, o BNDES, né? O Brasil não deveria ter só o banco de BNDES. depósito. É Teria diferente um do banco monte, de né? depósito, né? Pode falar. Pô, teve o EBE que ele criou também, que eu apurei aqui, que eram empresas de base, né? Que era tipo, eram incentivos às indústrias de base, tipo a siderurgia, né? Que a gente estava engateando um pouco ainda ali desde os anos 40, né? Com a Companhia Sim, Siderúrgica Nacional. Ele criou esse EBE aí para justamente fortalecer mais esse apoio. E aí vinha também um investimento maciço em energia elétrica, né, para você levar energia para o interior do se país. eu puder, só uma coisa. Pode Esses falar. 3 anos de governo dele, a economia brasileira cresceu 7%, o PIB. Olha aí. Tem esses dados aí, 6,5% a 7%, 3 anos, cara. Brincadeira. Era muito fácil a economia crescer, assim, tinha era muito volátil, né? E ainda mais com investimento pesado. Total. E tanto que o Brasil era um exemplo assim, era invejável no mundo, né? De 30 até 80, a gente crescia muito, né? Crescia muito, Tanto que vi um monte impressionante. de O estudiosos Brasil aqui, foi né? o lugar que mais Chineses. cresceu na história da humanidade, cara. Bom, Assim, porra, vi os crescendo assim chineses que exponencialmente. deixava o povo admirado, né, Renzo? Eles vinham estudar aqui no Brasil para saber o que é que o governo tinha feito, o que é que o Brasil estava fazendo, né, intelectualmente, os investimentos assim, que era realmente algo nunca visto antes, né? O Gabriel falou E aqui, nesse ó, quesito aí, também criou o Banco do Nordeste. Sim, o Banco do Nordeste. Quem participou da criação do Banco do Nordeste foi o Romulo Almeida, que eu falei aqui. O Romulo Almeida, o Banco do Nordeste. Exatamente. Vamos pegar um discurso do Vargas aí, mas pode falar. Vamos pegar pode daqui a pegar. pouco. Deixa eu só trazer mais dois pontos aqui, né? Um a gente já Beleza. falou que foi o aumento do salário mínimo, Sim, mas teve também, que tu falou anteriormente aí, que ele fez também assim um ensaio de investimento na questão da energia nuclear. E, de fato, né, ele criou a Comissão Nacional de Energia Nuclear.
que foi ali que começou o início dos estudos sobre energia atômica, né, no Brasil. Exatamente. Era Que aí o almirante depois, Álvaro Alberto, o grande isso, almirante Álvaro Alberto, o pessoal do CNPq ali, os grandes físicos que o Brasil desenvolveu. Eu escrevi um artigo que eu justamente. falo desses caras, como é o nome dele? O Lattes, né, todo esse pessoal aí. Pessoal muito Então, bom. vocês estão assistindo aí, ó, vamos ler o artigo do Renzo depois, a gente publica aí no Instagram, nos stories, pra vocês verem. Que, inclusive, Renzo, foi essa criação, foi o pontapé inicial para lá na frente o Brasil desenvolver mais ainda, né? Com a gente já tem Exato. hoje a capacidade de ter uma arma nuclear se a gente quiser, né? Porque as pesquisas foram muito Exatamente. avançadas já nos anos 70. Olha, ó, o Gabriel escreveu também, o Gabriel tá aqui, ó. O Gabriel escreveu também um artigo sobre energia nuclear no Brasil, onde ele fala isso aí também. O Gabriel aqui, o Gabriel comentando aqui. Ele fala Pois também é. sobre isso, né? Você vê que desde o Vargas, o pessoal acha que energia nuclear no Brasil é Geisel. Porra, Não, o não. Vargas já tinha planos disso aí há muito tempo. Vargas, pô, não tem, pô. Os caras acham que o Vargas é bobo. Teve muito tijolo colocado aí nessa construção, hein? Pelo Vargas e pelos outros governos também. Porque a gente não. Aí que entra essa questão de a gente não ser sectário. Até o próprio governo do Jânio Quadros, cara, tinha uma política interessantíssima, tanto externamente quanto internamente, na questão de defesa nacional. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Inclusive, eu dei até uma ideia agora de Exato. artigo que eu escrevi sobre esse tema, né, que é pouco explorado assim. A gente vê Sim, mais o Jânio como um doido, né? Agora é maluco, andava todo torto. Acho que não, né? Eu vou até dar uma pesquisada nisso, para escrever um artigo. E também exatamente. teve, Renzo, como eu falei agora, né, eu falei da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas ele também criou o Plano de Eletrificação Nacional, que eu coloquei aqui, Sim, que era para expandir a distribuição de energia elétrica, que era essencial para o crescimento industrial, né? Você não vai fazer as coisas sem sim. ter energia. Exato. É o Então, que eu sempre ele falo para os investiu, abobados. É o que eu sempre falo para os abobados que ficam discutindo Bitcoin, né? e coisas etéreas. Oh, meu Deus do céu, vai discutir energia, meu Deus do céu. Sem energia e sem indústria pesada de transformação, a metalurgia, tu não vai para lugar nenhum, meu filho. Tu é um Congo da vida. Tu tá na idade Pois é, da pedra. Porra. pois é. Os caras, aí é a criançada da política, né? O pessoal tá ali no campo de criança ainda, brincando no parquinho, falando de Porra, Bitcoin, pelo porra. amor de Em Deus, cara. 2025, peraí, né? Pelo amor de Deus, E, cara. e outra coisa, ele teve muita política também de incentivo ao transporte. Ele fez muita melhoria na questão de ampliar rodovias pelo país, criação de ferrovias, né? Novas ferrovias pelo país, e criação de portos Estrada também, também. né? Estradas E também. isso. O Vargas Vê, incentivou também. rodovias, ferrovias e portos, ou Rodovia. seja, três coisas essenciais para fazer rodar a economia. Se a gente estava produzindo muita coisa, a gente tinha que vender, né? Exato. Tinha que exportar, né? Então, ele também fez algumas políticas a mais, que eu vou citar mais algum aqui, a gente Sim. prossegue para os discursos aí, né? Que é uma coisa que fala bastante também nas discussões que a gente tem assim em particular e tal, que é a questão de você ter uma política de substituição de importações, né? Sim, que Então, começa a surgir aí. ele fez muito isso. Então, tudo que eu falei anteriormente está ligado a isso, que ele deu um incentivo maciço à produção nacional, né, dos bens industriais, para reduzir justamente essa dependência que a gente tinha. Né? E a gente tinha uma dependência muito grande em vários setores. Embora a gente tenha diversificado a economia de 30 até esse contexto dos anos 50 que a gente está falando, a gente teve uma conversa recentemente que tu até citou, né, que até os anos 60 o Brasil, qual era o produto que o Brasil mais vendia para fora? Era o café ainda, Era o café. tá ligado? Você vê que o grau de. Olha só como a economia é complexa. O Brasil, mesmo tendo ficado de 30 a 1985 crescendo radicalmente, exponencialmente, e isso é um fato, o PIB brasileiro crescendo muito, expansão da economia brasileira, mas o Brasil só começa a ter de fato o que você está falando, uma substituição da sua balança comercial como um mero exportador de café, né? E ainda no governo no governo do Kubitschek, viu? Governo Kubitschek, todos eles. Substitui o café pelo quê? Pelas manufaturas. Em 1973, aí você começa, ele tem um economista chamado Werner Bayer, que é um economista americano, mas ele é muito bom esse cara. E ele tem um livro sobre a história da economia brasileira nessa época. Um livraço, onde ele mostra ali
com dados e tudo mais, ele mostra essa substituição, essa virada de chave, que é justamente essa especialização, essa técnica da economia brasileira, que começa agora a transitar de uma economia agroexportadora, ou enfim, primário exportadora, para uma economia que começa agora o quê? A exportar manufatura, né, que veio ali da celulose, veio do petróleo, enfim, manufaturas com valor agregado. Manufaturas com valor agregado, que é a partir da década de 70, 73. Você vê como demanda um tempo, né? Demanda um tempo, paciência, pragmatismo, uma série de coisas. E nego acha Tem que que em ter 10 anos você paciência vai de seguir. virar uma grande economia. Tá ficando louco, né? O Tem que Brasil, ter na a situação que a paciência. gente está, é uma coisa, porque a gente já tem essa base industrial, a gente já tem essa estrutura. Basta a gente prosseguir. Em 10 anos, para o Brasil é fácil, hoje. Mas naquela época, que você estava transitando de uma economia. O Ignácio Rangel, por exemplo, que é aquele economista que eu citei, ele tem uns livros que saíram coletando de texto dele que ele discute exatamente essa questão da transição. Como é que essa transição era complicada, era difícil tu fazer isso aí. Porque depende de vários mecanismos cambiais, aquela coisa toda. A gente sabe que na economia é complicado. Mas pode falar aí. Pois é, então você vê toda a complexidade. O Gabriel falou alguma coisa, né? A Companhia Nacional Complexidade. de Alcalis, base de uma indústria química Sim, que vê. Alcales. Falando de Sim, para indústria criação de química, celulose. A Companhia ele Nacional de falou em Alcales, química, exatamente. é bom a gente citar também que no Brasil, hoje em dia, quais são os estados que mais se destacam assim, nessa questão de produção no setor da indústria química? É Goiás e São Paulo, né? Pelo menos até onde eu vi. E Goiás, Sim. cara, teve o governador Mauro Borges que ele criou uma indústria química em Goiás pesada, né? Tanto que se você comprar pomada, hoje em dia, muito remédio que você toma, muita coisa que você passa no rosto, assim, tal, você olhar ali onde foi produzido, pode ter ali, né? Goiânia, Anápolis, tal, porque Goiás tem uma indústria química muito, muito presente. E já entra nesse contexto É, aí. a indústria química chegou no Brasil desde o final do século XIX. Chegou com alemães, os luteranos alemães, aquele pessoal ali daí do sul do Brasil, como é o nome dele? Que criou uma cidadezinha aí no sul, que tem um dos maiores IDHs do Brasil. Blumenau, Porra, Blumenau, Hans Blumenau. Esse cara aí, ele que trouxe. Foram os alemães. Exatamente. então é admirável, é o que eu digo, né? A gente tem muita coisa, a gente já tem uma base. Sabe? Quando você tem uma base consolidada, não importa se a casa está com furo no teto, se está com um buraco na parede, você tem a base, ela não vai desabar. Essa é a situação da gente atualmente. A gente está numa situação complicada, mas a gente tem uma base para daqui a gente pode ir para ali. A gente tem essa segurança, né, no Brasil. Sem contar nas parcerias que a gente pode fazer hoje em dia, né, Renzo, com a China, né, que é uma economia muito Exato. forte. Então vamos Exato. partir para os discursos aí, que é a galerinha ver. Ó, antes da gente entrar nos discursos, eu queria. Aqui tem uma. Esse livro aqui é muito bom, né? Esse livro aqui, página 293, esse livro aqui, ó. Não sei se está dando para enxergar aí, esse livro. Um livro muito bom que saiu Não recentemente, uma consigo, não. biografia do Getúlio Vargas, escrita pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas, né? Um livro muito bom mesmo, esse livro aqui, Getúlio Vargas, A Construção do Estado-Nação. Um livro aí tem 392 páginas, mas assim, um excelente Curtinho, livro hein? para vocês entenderem o que foi o pensamento do Getúlio Vargas. É muito falado aí. Qual era o pensamento dele? A questão do caxilismo, lá do caxilismo, toda a carreira do Vargas, em grande parte, e os governos dele. E aqui na página 293, 275, eu separei aqui, a gente tem, só para a gente depois entrar nos discursos, a gente tem aqui, a gente tem a cronologia do que foi o governo do Vargas na década de 50. Então você tem aqui, 51, janeiro, a Justiça Eleitoral proclama Getúlio Vargas e João Café Filho presidente e vice-presidente eleitos. Lembrando que o Café Filho foi vice-presidente dele, né? Depois ele assume posteriormente política liberal, né? Até mais liberal do que o Dutra. O Dutra, pelo menos, é aquilo que você falou do Salt, bem lembrado. Pelo menos ele tinha algum plano ali de infraestrutura e tal. O Café Filho era liberalzão mesmo. Mas vamos lá. Aí você tem
27 de janeiro, diplomados, o presidente e o vice. 31 de janeiro, posse de Getúlio Vargas e João Café Filho como presidente e vice-presidente. Em fevereiro daquele ano, o presidente da República assina decreto nomeando o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Como eu falei antes, né, o Góes Monteiro ele volta para o governo para exercer o cargo de chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Aí, em 19, mensagem de Vargas ao Congresso Nacional propondo a criação de serviço social rural. Serviço social rural, importantíssimo. Né? Ou seja, a questão muito debatido nas décadas de 50, 60, a questão da terra, né? Que é muito discutido aí até hoje. Você tem esse debate. Aí você tem aqui 8 de janeiro, mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso Nacional para a criação do Plano Nacional do Carvão. Lembrando que o carvão ainda é muito importante nessa época. 25 de janeiro, mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso Nacional propondo a criação do Banco do Nordeste, né? Criação do Banco do Nordeste. Na verdade, o Banco do Nordeste é de 51, né? Não é nem de 52. Ele é de 51. Aqui, enfim, 25 de janeiro. Aí você tem, no dia 6 de janeiro, mensagem de Vargas ao Congresso Nacional propondo a ampliação do Fundo Rodoviário Nacional, que o Wellington falou aí. Importante. Aí, em 8, mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso Nacional propondo o Programa do Petróleo Nacional e a criação da Petrobras. 21, assinatura do decreto tratando do reaparelhamento dos postos nacionais. 24, assinada por Getúlio Vargas a nova lei de salário mínimo. Cara, olha a quantidade de coisa que esse cara fez, velho. Isso daqui é impressionante. E vai descendo. E o cara parece que viveu 200 anos, velho. Impressionante. Parece que o governo dele tinha 200 anos. Isso aqui só são 3 olha anos. só, exatamente. Olha a comparação de tudo que o cara fez e pega o governo Lula. E veja bem, não dá pra gente dizer, o Vargas tinha um congresso majoritariamente ao lado dele. Nada disso. Não. O PSD era dividido ao meio, ele só tinha mesmo fiel ali o PTB. Então você tinha o PSD, o PSP, a UDN, você tinha um partido do Primo Salgado, que tem alguns deputados que votavam a favor do governo também. Sim, o Partido Republicano é o Partido de Representação Popular. Partido de Representação Popular. Então, assim, o Vargas não tinha vida fácil no Congresso. Não tinha vida fácil no Congresso, e nem por isso ele não fez quase nada. Ele fez um monte de coisa, como tu está mostrando aí. A gente pega o governo Lula com o mesmo tempo de governo, e aí você vê, né, o tamanho, assim, de quem quer fazer alguma coisa e de quem não quer. Todos esses governos, desde a redemocratização, FHC, todos eles, Lula 1, Lula 2, né, todos eles, não tem comparação. É impressionante. Pois é. E aí continua, Gabriel, né? Pra gente... Gabriel comentou alguma coisa sobre Goiás, aí depois a gente vê. Ele comentou aqui. Vai lembrar que Goiás se tornou o que é hoje uma agricultura moderna, foi o Vargas. O governo foi inaugurado em 42, exatamente. Com a marcha para o oeste do Cassiano Ricardo, aquela coisa toda. Né, que o próprio nosso amigo aqui, o Aldo Rebelo, né, escreve sobre isso. O quinto movimento, você tem essa questão, também foi importante para aquela região do centro-oeste, a expansão. A continuação dessa marcha, né? A marcha não pode parar, pô. O Brasil tem que ser povoado. Se a gente pegar o nosso mapa assim, tá concentrado no litoral ainda. Essa marcha pro oeste era para isso. Os trópicos, né? É o país dos trópicos ainda. Você tem que ir pro eixo centro-oeste. Então aqui continuou. 52, reunião no Itamaraty, sobre o presidente João Neves Fontoura, contando com a presença do embaixador norte-americano para o estudo de um plano de defesa do continente. No dia 4, o presidente Vargas assina decreto dispondo sobre o retorno do capital estrangeiro, que é a remessa de lucros. Cria-se a Comissão Federal de Abastecimento de Preços, a COFAP. Né? Interessantíssimo isso aí. Mensagem do Congresso Nacional propondo a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Enfim. E aí continua. Né? E aqui continua. Uma série de... Aí você tem aqui, por exemplo, Getúlio Vargas aprova o projeto da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para a compra de equipamentos destinados à indústria de usina hidrelétrica de Itutinga, em Minas Gerais. Aí vem, dia 22, Vargas discurso em Paulo Afonso, né, para a visita da criação da hidrelétrica de São Francisco. Aí vem, 27, Getúlio Vargas assina decreto criando o Ministério da Aviação, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento dos Transportes. Cara, e segue esse cara fazendo coisa. Olha, é impressionante. São as 3 páginas só aí de coisa que esse sujeito criou. Né? Você vê como o sujeito, ele foi o criador de fato do Estado Nacional. Né? O Vargas, ele refundou o Brasil, de fato. Né? Lembrando, por exemplo, você tinha uma questão interessante, a questão administrativa.
que é uma coisa muito importante. O Vargas, lá no Estado Novo, ele cria a DASP. Não sei se você já ouviu falar, a DASP, que era aquele órgão administrativo, né, para centralizar a administração, algo que os nossos liberais brasileiros e esses abobados aqui, ANCAPs e não sei o que, ficam, porque o Vargas centralizou o Estado. Ô, seu idiota, é óbvio que centralizou, porque era importante centralizar. Você tinha que ter uma administração centralizada, para o executivo, inclusive, poder emitir decretos, poder, enfim, ter uma atuação maior no seu exercício, na sua função como líder político. Até para ser mais fácil isso aí, né? Para você centralizar as pastas, os ministérios e tudo mais, né? Então, essa questão é importante, né? Vamos aqui agora para os discursos. Não sei se você quer comentar alguma coisa aí. A gente já está indo para o final aqui da live. Não pode passar por discurso. Espera aí que eu já vou colocar aqui os discursos. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O Gabriel colocou: Nereu Ramos foi um baita governador de Santa Catarina e tal. Ó, esse livro aqui é um livro, né? Ele tem 2 volumes, né? O volume 1 e o volume 2. Esse aqui é o volume 2. O volume 1 não consegui achar. Você tá sem áudio. Você tá com áudio. O Gabriel falou aí do Nereu Ramos, ele foi um dos fundadores do PSD, inclusive, junto Uhum, com o Vargas. Né? sim, exato. Ó, aqui você tem esse livro, que é um livro muito bom. Isso aqui é uma coletânea de artigos dos ditos e feitos do Getúlio Vargas exatamente nessa época. O primeiro livro eu não consegui achar. Eu não consegui achar na internet, né? Não consegui achar. Achei ele físico, mas ele está com um preço até um pouco salgado. Mas, enfim, esse aqui pelo menos eu consegui achar para trazer aqui para a gente, né? Para a gente poder debater e tudo mais, e enfim. E é até de fácil acesso para quem quiser depois pesquisar aí. Você joga no Google aí, o Getúlio Vargas, o governo trabalhista, você consegue encontrar. Era essa livraria aqui, né, cara? Essa livraria aqui era muito boa, a livraria José Olímpio. Era uma livraria excelente. Lançou vários livros relacionados à história política do Brasil. Uma baita de uma livraria. Ela não existe mais hoje, né? A Vou até José Olímpio. pesquisar aqui, mas não sabia dela não. Era uma baita livraria essa livraria. José Olímpio. Enfim, aqui você tem, enfim, aqui você tem deixa eu pegar aqui para poder pegar o discurso da criação da Petrobras aqui. Eu não lembro a página exata, eu acho que é a página 150 do, deixa eu ver aqui. Aqui tem um índice aqui, eu não lembro exatamente, mas acho que é na página 152. Eu li esse livro, um livro muito bom, né? Deixa eu, deixa eu descer aqui. Acho que é na página 152, né? Aqui você tem, por exemplo, a mensagem ao Congresso Nacional propondo a criação do Banco do Nordeste, tá vendo? Em 25 de outubro de 51. O Banco do Nordeste é de 51 mesmo. Ele não é 52, não, é 51. Você tem aqui a mensagem do Congresso Nacional propondo plano de carvão nacional, em 51 também. A criação do Serviço Social Rural, de 51. Né? Mas, enfim. Deixa eu pegar aqui. Aqui, a página 75 desse livro. É na página 75 que ele fala da criação da Petrobras. Deixa eu colocar cá. Deixa eu ver aqui. Que é tudo ao vivo, né? Aqui é tudo na hora. Aqui não tem. Peraí, quase saí aqui. Aqui não tem muita coisa, não. Aqui, enfim, é feito na hora. Então tem que ter paciência mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Não tem essa, não. Cadê, rapaz? Cadê? Página 75. Peraí. Aqui. Aqui, página 75.
77. Aqui. Aqui. Mensagem ao Congresso Nacional propondo o programa. A gente já está terminando aqui, né? Já estamos chegando a 1 hora, que é o nosso propósito. Mensagem ao Congresso. Vamos fechar, então, Wellington, com a chave de ouro aí, com esse discurso dele aí, né? Falando da questão da Beleza. Petrobras. E aí a gente encerra. A mensagem ao Congresso Nacional propondo o programa do petróleo nacional e a criação da Petrobras em 8 de dezembro de 1951. Então você tem aqui o discurso do Vargas, né? Aí ele diz aqui: senhores, membros do Congresso Nacional, tenho a honra de submeter à consideração das vossas excelências um anexo do projeto de lei destinado à criação da Sociedade por Ações de Petróleo, a SA, para levar a efeito a pesquisa, a extração, o refino, o transporte de petróleo e seus derivados, bem como quaisquer atividades correlatas ou afins, através dos empreendimentos à altura das necessidades nacionais de combustíveis líquidos. Em complemento a esse projeto, submeto separadamente um outro, relativo aos recursos tributários essenciais ao Programa Nacional de Combustíveis Líquidos e Lubrificantes, no qual asseguram também os recursos para ampliação do Fundo Rodoviário Nacional. Constitui os dois uma unidade, mas ao governo pareceu um bom aviso separá-los, para facilitar o trabalho do Legislativo, possibilitando sem risco de dilações na discussão das questões novas. A aprovação, no menor prazo possível, do projeto que reajusta tributos já existentes e constantes do orçamento. Uma coisa interessante disso aqui é que, por exemplo, não existia um centrão da vida. Então, como você tinha muitas vezes 2 ou 3 partidos ali, você conseguia negociar com as principais lideranças desses partidos, e esses projetos eles tinham um nível de fluidez e dinâmica muito maior. É por isso que o Vargas conseguiu engatar uma cacetada de coisas em 3 anos, e ia criando aqui, ia criando ali. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai criar um projeto, você tem que sentar com o Centrão, essa turma do Centrão, para negociar. Aí o cara pega o teu projeto, picota todo, recorta o projeto todo, e tira coisa dali, tira coisa daqui. E aí você tem que Sempre, molhar a mão do cara com emenda, emenda disso, emenda daquilo. Cara, é uma o loucura. sempre é municipalista, né, Renzo? Então, assim, muitos deputados ali têm a Exato, cabeça muito. Tipo, o cara é deputado federal e ele tem a exato, cabeça focada no município dele. Sendo que, pô, se tu quer focar no teu município, vira vereador, vira deputado estadual, pô. Porque se tu é deputado exatamente. federal, tu tem que ter outra mentalidade. Então, pô, hoje em dia é foda fazer isso, porque os caras têm a cabeça muito pequena, eles não pensam em Brasil, né? Exatamente. Diferente dessa época aqui, que os caras ali eles estavam debatendo, discutindo questões de projeto nacional. Independentemente se o cara ser de direita, de esquerda, os caras estavam lá debatendo. E quando chegavam esses projetos aí, e o Vargas ele era bem articulado, esses projetos iam para frente e com facilidade, cara. Não tinha essa questão de ficar lá, será que vai ser desse jeito? Vamos tirar isso aqui, vamos tirar aquilo ali. Não tinha nada disso, né? Esse é um dos grandes males, inclusive, da redemocratização desse regime de 88, né? Que é esses conchavos, que é aquilo que o nosso camarada FHC, né? Ele chama de presidencialismo de coalizão. Né? Isso é uma categoria que o pessoal da USP usa muito, né? Negócio de presidencialismo de coalizão. Que é simplesmente para falar o seguinte: o executivo tem que molhar a mão do legislativo. Tem que subornar o legislativo para conseguir passar qualquer coisa. O mensalão é um exemplo disso. Um exemplo claro. Independentemente do Lula, se o Lula foi conivente, eu não estou entrando nisso, não estou entrando aqui nessa discussão. Essas discussões eu não entro. Mas assim, o Lula fez isso, o Bolsonaro fez isso, todos eles. Todos eles têm que fazer isso. A Dilma fez isso. Né? Enfim. Aí você tem aqui análise da situação internacional e de todo o problema do suprimento regular de derivados do petróleo, de que depende o desenvolvimento econômico e a segurança nacional. Levou o governo a concluir que se impõe um grande esforço no sentido de acelerar e ampliar os empreendimentos nacionais nesse setor de atividade. A base da experiência já adquirida no trato dessa questão e mantendo as linhas mestras da legislação em vigor, cumpre empreender e levar ao termo as tarefas que a Política Nacional de Combustíveis Líquidos reclama e as próprias circunstâncias internacionais tornam inadiáveis. Aí ele conclui, né? Ao Poder Executivo, afigura-se imperioso, em face dos interesses nacionais, apelar para os recursos financeiros e humanos da nação, com a fim de reduzir, com prazo relativamente curto, o grau de dependência em que se encontra o país quanto ao seu suprimento de derivados de petróleo. Esse é o objetivo a alcançar com a execução das leis que ora solicita ao Congresso. Né? Então, assim,
o Getúlio Vargas, ele foi sensacional, né? Ele foi sensacional nesse segundo governo dele, que eu considero aí um dos grandes governos da história do Brasil. 3 anos, pouca mídia, pouca conversa e muita entrega. Muita entrega. E dentro de um sistema democrático. Dentro de um sistema democrático. Com oposição, imprensa livre, aquela coisa toda. Capital Oposição que internacional sabotava ele aqui pra dentro, caramba, né, também. militares, alas golpistas do exército querendo derrubá-lo, aquela coisa toda. Você pode falar aí. Citar o Celso Furtado, que inclusive, eu acho que foi o Celso Furtado aí, o Celso. Inclusive, eu acho que ele Ah, também sim. fazia parte do ISEB, não é, Renzo? O Celso Furtado. Ah, Celso Furtado O, de Nereu, não acho. o Celso Furtado ele fazia parte da CEPAL. O Rômulo Almeida também. O Ignácio Rangel, se eu não me engano, não. O Rômulo Almeida fez parte da CEPAL. O Celso Furtado ele fazia parte da CEPAL, que era aquele instituto lá que era um bom instituto, que era um instituto desenvolvimentista, que ligava ali vários Uhum. intelectuais, economistas da América Latina. Então você tinha o Raul Prebisch na Argentina, você tem aí o Celso Furtado aqui no Brasil, aí você tinha outra figura do Chile, enfim, eram vários economistas que, enfim, se uniram para criar né, esse instituto, que era um instituto muito bom. Hoje a CEPAL não tem mais força nenhuma, né? É um instituto que não diz mais nada também. Ela existe ainda, mas não diz muito. Eu não sei se esse Celso aí, eu não sei se é o Miguel que está lá controlando. Eu não sei se é o governador de Santa Catarina ou se é o Celso Furtado que ele disse mesmo. Ah, tá. Deve ser o governador de Santa Catarina. Deve ser o governador. Pode ter Não sido um é dos o, governadores, né? Mas não é o enfim, Furtado, a não. Santa Catarina ser o que é hoje, realmente tiveram bons governadores. Não é à toa. Você pega aí qual o estado que tem mais emprego, tem mais trabalhador em indústria no país, assim, qual é o estado que é mais industrializado atualmente? Rio de Janeiro, Santa Catarina, né? São Paulo Exato. também. Exatamente. 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 Graças ao próprio Vargas, né? São Paulo conseguiu crescer muito justamente por conta do próprio Getúlio Vargas. Então, assim, a gente encerra aqui, né? 1 hora de live, era o prometido. Sem mais delongas, a gente trouxe aqui vários pontos interessantes. Obviamente que tem muita coisa ainda para se falar, né? Muito mais coisa para falar, mas você tem, por exemplo, a questão do próprio Carlos Lacerda, a atuação dos golpistas militares, o próprio Eduardo Gomes e tal, mas enfim. Isso aí é algo ruim da história. A gente pega essas coisas ruins, a gente já tem tanta coisa ruim, né? No Brasil hoje, não precisa a gente ficar remoendo e lembrando essas coisas. A gente deixa essas coisas aí para lá e a gente vai falar só das coisas boas do governo Getúlio Vargas, obviamente. Né? E é isso. Faço aí minhas considerações. Muito obrigado ao pessoal que nos assistiu aqui, né? Enfim, deixem um like, compartilhem a live. Vou passar a palavra aí para o Wellington e um grande abraço. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a audiência, vocês acompanharam a gente aí. Desejar uma boa noite para vocês, para o Renzo também, né? Pela parceria aqui da gente fazer esse estudo e esse programa que a gente aprende muito, né? O Renzo já é formado, já é professor de história, está no mestrado aí. Eu ainda estou na graduação, mas aí é sempre bom a gente trocar essa ideia, né? Que a gente conversa muito, a gente aprende muito, assim, até de temas que a gente gosta muito, que é como a biografia do Vargas e os governos dele. É tanta coisa que a gente não sabe de tudo. Então, toda a conversa que a gente tem, todo o programa que a Exato, gente prepara para fazer assim, é uma coisa nova que a gente aprende com vocês também. Ó. Então, é exatamente, muito bom. exatamente, Espero participar aqui mais vezes, né, que eu estou um pouco inativo. E a gente falar de mais pontos, porque tem muita coisa para ser dita. Né? Muita coisa. Também tem, a gente tem que fazer uma live depois sobre a influência do Vargas após o suicídio dele, até mesmo na ditadura militar. Né? A sim, gente pode verdade, fazer um programa abordando isso aí. E é isso, pessoal. Boa noite aí sim. para vocês. Esse Até a tema é próxima. polêmico, hein? Esse tema da ditadura militar é polêmico, hein? A Ih, gente rapaz, tem que falar disso aí. esse aí é polêmico, hein? Ai, ai, mas é Tem que ser aquela só coisa, um não pode artigo, deixar né? de falar. Um artigo assim, bota no site. Sim, sim. Se você quiser, você pode também trazer um artigo aí sobre esse tema. A gente pode pegar o seu artigo e nos basear no seu próprio artigo. Usar como A gente pode base. fazer isso também. Perfeito. Aí se depois aí a gente vê isso, né? No mais, grande abraço e muito obrigado aí, Wellington, pela participação Valeu. e até mais, pessoal.